Na Hiper FM vamos ao Minuto sobre Mente. Eu sou André Silva, a Ana Crisina, psicóloga clínica, já está aqui comigo. Olá Ana, como é que estás? Olá, está tudo bem. E tu? Eu também estou bem. Ora, hoje vou gostar de falar sobre isto. Apesar de não ter, digamos, como é que eu vou dizer isto? Apesar de não ser uma pessoa que posso colocar em prática isto ou não ainda, ok? Mas sim. É um assunto que eu acho que é sempre interessante falar. Vamos falar sobre bater nos filhos. É uma boa ou uma má estratégia? O que é que tens a dizer sobre isto? Tu tens algum ponto de vista acerca desta pergunta já agora? Tenho. Então. À partida, se não der, ou à partida não se deve fazê-lo. Só mesmo em casos extremos. Porque utiliza-se as palmadas, utiliza-se para tudo e para nada. E às vezes não se percebe, a criança fica sem perceber se fez uma coisa grave ou não, só pelo facto de estar sempre a apanhar. Pois, portanto é uma ideia péssima. O bater é das coisas que deve-se evitar ao máximo, até porque depois vai gerar aqui um comportamento que é não doeu, ou então deixa lá ver se eu faço pior. Ou seja, ainda gera aqui um comportamento de mais raiva por parte das crianças. Isto é muito familiar, as crianças fazerem isto. É aquele arzinho do não doeu, anda lá bater outra vez, queres ver? Anda cá outra vez, exatamente. Anda cá outra vez. E desafiam a autoridade, não é? Portanto, isto não se deve fazer. O que se deve fazer mesmo é aplicar medidas punitivas, mas refletir com a criança. O que é que eu quero dizer com medidas punitivas? Não é sentar no cantinho da sala, olhar para a parede e estar ali tipo 2 horas como castigo, não é nada disto. Ok. É aplicar uma medida, por exemplo, olha, tudo bem, então hoje ficas sem ver televisão se calhar depois de jantar, que é uma coisa que gostas de fazer. Mas refletir com a criança o porquê é que isto está a acontecer, ok? Tiveste um comportamento, o comportamento não foi correto, portanto vamos aplicar uma medida para assumir as consequências daquilo que fizeste, que não está certo. Sim, até porque nós, por exemplo, quando me falas em bater ou não nos filhos, o que é que me vem logo à cabeça? Aquelas típicas birras das crianças no supermercado em que os pais resolvem logo com uma palmada no rabo. Sim. Que se calhar com uma conversa em que se o pai ou a mãe estivessem mais tranquilos, mais calmos, se calhar com uma conversa conseguiriam fazer com que a criança parasse de ter aquele momento que é um momento perfeitamente normal para a idade. Agora os pais estão a dizer, pois, mas nós perdemos a paciência com os garotos, eles tiram-nos do sério. E tiram, é verdade, e tiram. Eu percebo, mas eles são crianças, não é? Nós é que somos os adultos, nós é que somos o exemplo, portanto nós é que temos que, não é bem engolir o sapo que é a expressão correta, mas nós é que temos que ter as rédeas das atitudes e o que demonstramos ser correto, portanto vamos demonstrar aquilo que queremos que eles façam futuramente. Portanto, nada de palmaditas ou palmadas assim mais agressivas, mas sim tentar falar e dizer, então dizer aquela típica frase do olha, mais tarde nós falamos, é mais e refletem. Sim, em casa depois conversamos. Conversamos. Não aplicar em todas as crianças, ok? Crianças ansiosas, isto não funciona. Ainda vai deixá-los mais alerta. Mas olha, para estarmos a falar sobre este assunto, sobre bater nos filhos ser uma boa ou uma má estratégia, já deste também um bocadinho da ideia em relação aos castigos, se sim ou não, de que forma é que se deve aplicar, etc. Provavelmente isto é um assunto que poderá ser resolvido através de ti, já que és psicóloga, não é? O que é que um pai, uma mãe, um filho, uma filha podem esperar numa primeira consulta para abordar este assunto? Então, por exemplo, aqui na parte dos, estamos a falar de mau comportamento. Alguém vem à consulta devido a mau comportamento. A primeira consulta é sempre diferente das outras. A criança vem acompanhada do pai, ou da mãe, ou dos dois. Depende da dinâmica familiar, se estão separados ou não, se estão juntos, etc. E nesta consulta é uma consulta que é um bocadinho mais demorada. Atenção, cada terapeuta e cada psicólogo tem o seu método, o seu modus operandi de conduzir a sessão, não é? Mas demora um bocadinho mais. Existe aquela recolha da história clínica, do processo, da chamada anamnese. E depois já assim um bombardeamento de perguntas. Não há, mas as pessoas, mas às vezes precisamos de ir a certos sítios específicos ou ocasiões da vida, ou idades, ou acontecimentos, para retirar alguma informação que possa ser pertinente. Portanto, a primeira consulta de psicologia é muito importante, especialmente porque é uma consulta diferente, é uma consulta de recolha de informação e onde vamos tentar fazer como se fosse uma triagem, ver o que é que se passa, ver a dinâmica familiar, como é que interagem todos uns com os outros e vamos passar à ação.
Portanto, aqui no caso do comportamento, sim, pode ser uma problemática. É muito importante vermos a interação dos filhos com pais com filhos, para depois podermos atuar. Sim, e apesar de eu ser apenas treinador de bancada, volto a reforçar que às vezes respirar fundo, tentar uma abordagem diferente, provavelmente vamos conseguir melhores resultados. Não é? Claro que sim, claro que sim. É isso mesmo. anagrazina.pt é o site da Ana, onde podes ficar a conhecer o trabalho dela e entrar em contacto. Nas redes sociais podes segui-la tanto no Facebook como no Instagram, basta pesquisar por Ana Grazina, psicóloga clínica. Beijinhos, Ana, até para a semana. Um beijinho.